Nona parte do livro Palavras do Infinito. O sublime legado. Disse que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmativa carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser. Inata no coração do homem. As ideologias novas não conseguirão eliminá-la também. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando como um sublime legado. Religião e religiões. O que se faz preciso em vossa época é estabelecerdes a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são as organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo o acatamento pelo sopro da inspiração superior que as fez surgir. São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Acima de tudo estão a sabedoria integral e a ordem inviolável. Cabe-nos, pois, aos que depois da morte já não seguirem qualquer ação para o afastamento de dúvida, exclamar para os que creem e esperam: ó irmãos nossos que confiais na providência, dentro da escuridão do mundo, do portal de claridades do além-túmulo, nós vos estendemos as mãos fraternas. Nossa palavra corre sobre o mundo como um poderoso sopro de verdades. Dentro do universo, 1000 laços nos unem, sobre as ruínas, sobre os escombros das civilizações mortas e dos templos desmoronados. Nós viveremos eternamente. Uma justiça soberana integra a misericordiosa preside. Uma justiça soberana, íntegra e misericordiosa preside aos nossos esforços pelo bem coletivo. Guardai convosco o sagrado patrimônio das crenças, porque acima das coisas transitórias do mundo há uma sabedoria integral, uma ordem inviolável. Lutemos, pois, com destemor e coragem, porque Deus é justo e a alma é imortal. Emmanuel. Só ao fim de certo prazo deverá ser feita a cremação. A segunda das perguntas acima, a relativa à cremação de cadáveres, o guia assim respondeu: geralmente, nas primeiras horas do pós-morte, ainda se sente o espírito ligado aos elementos cadavéricos. Laços fluídicos imperceptíveis ao vosso poder visual ainda se conservam unindo a alma recém-liberta ao corpo exausto. Esses elos impedem a decomposição imediata da matéria e, por esta razão, na maioria dos casos, o espírito pode experimentar os sofrimentos horríveis oriundos da cremação, a qual nunca deverá ser levado a efeito antes do prazo de 50 horas. Após o desenlace, a cremação imediata ao chamado instante da morte é, portanto, nociva e desumana. Elementos de vida que ficam por algum tempo no cadáver. Às vezes, segundo a natureza das moléstias que precedem a desencarnação, existem ainda no cadáver inúmeros elementos de vida. Daí nasce a possibilidade de, usando de recursos vários e reagentes, a ciência fazer um morto voltar à vida. Vê-se, pois, que o espírito desencarnado, nas primeiras horas do além-túmulo, pode sentir dentro do quadro de suas impressões físicas todas as ações a que seu corpo abandonado seja submetido. Emmanuel. Tal vida, tal morte. A terceira pergunta sobre a impressão do homem no momento da morte foi respondida nestes termos: a impressão da alma no momento da morte varia com os estados de consciência dos indivíduos. Para todas as criaturas, porém, manifesta-se nesses instantes a bondade divina. Os moribundos têm invariavelmente a assistência dos seus protetores
e amigos invisíveis que os auxiliam a se libertar das cadeias que os prendem à vida material. Entre os homens não existe a necessidade de alguém que auxilie os recém-nascidos a se desvencilharem do cordão umbilical. As sensações penosas do corpo são mais ou menos acordes com a moléstia manifestada. Elas, porém, passam e nos primeiros tempos, no plano espiritual, vai a alma colher os frutos de suas boas ou más obras na superfície do mundo. O adágio popular, tal vida, tal morte, vai aí receber então a sua sanção plena. Emmanuel, recebido em Pedro Leopoldo, 21 de junho de 1935. O feminismo em face do código transitório dos homens, as desigualdades sociais, a evolução dos povos e seus códigos, livre-arbítrio, só é criminoso quem quer, mais 3 respostas de Manuel. A mulher não precisa masculinizar-se e sim educar-se. Pedro Leopoldo, 11, especial para o Globo por Clementino de Alencar. O feminismo, logo se vê, não podia escapar às cogitações dos consulentes de Chico Xavier. Não fosse essa uma das maiores preocupações do próprio século. As indagações que surgem a respeito do seio da correspondência são várias. Há uma, porém, que constitui daquelas uma síntese. Qual a opinião dos espíritos sobre o feminismo? Simples, direta, sem malícia nem animosidade. E assim também é a resposta dada pelo guia protetor do médium. Contra a masculinização espetaculosa. Na resposta, não está explícito propriamente um pronunciamento geral dos espíritos, como pede a pergunta. Como, porém, o guia não faz restrição alguma às suas palavras, parece-nos que podemos aceitá-las como um ponto de vista coletivo. E este, como se verá, não é de todo favorável ao sentido tomado pelas chamadas conquistas feministas no panorama contemporâneo. Eis como pensam os espíritos sobre essa questão, segundo a resposta assinada por Emmanuel. A mulher deve colaborar com o homem, de forma admissível ao seu sexo, nas variadas esferas de sua atividade, mas não compreendemos como legítimo esse movimento de masculinização espetaculosa preconizada por inúmeros orientadores do mau feminismo, os quais iludem a mulher quanto às suas obrigações no seio da coletividade. O homem e a mulher, dependendo um do outro, são elementos que se completam para a consecução da obra divina. Não precisa masculinizar-se e sim educar-se. A mulher não precisa masculinizar-se, precisa educar-se dentro da sua feminilidade. O problema do feminismo não é o da exclusão da dependência da mulher. Deve ser o da compreensão dos seus grandes deveres dentro da natureza. As linhas determinadas pelos desígnios insondáveis de Deus não se mudam sob a influência do limitado arbítrio humano. E a mulher não pode transformar o complexo estrutural do seu organismo. Os deveres mais sagrados. Homem e mulher, cada um deles tem obrigações nobilíssimas a cumprir nas posições diferentes em que foram colocados dentro do planeta. Aliás, na humanidade, a mulher, por sua profunda capacidade receptora, guarda os deveres mais sagrados diante das leis divinas. Todas as questões feministas se reduzem a um problema de educação mais do que necessária. Um problema que foge aos códigos transitórios dos homens. Neste século, as experimentações tocam o auge. A mulher não podia escapar a essa onda de transições. Todavia, faz-se preciso conter o delírio, a alucinação de mentalidades apaixonadas, nos excessos de idealismo e que se voltam para o campo da publicidade, falhas no conhecimento imprescindível das irrealidades da vida.
sem saber o que desejam e sem nada trazer de melhor aos que se formam para as lutas da existência, intoxicando o espírito da juventude. As ideias são forças que, como a eletricidade, arruinam o que encontram na sua passagem, quando não são devidamente controladas. Toda força necessita de educação para se expandir com benefícios. O problema da mulher, antes de ser estudado dentro dos códigos transitórios dos homens, precisa ser resolvido à luz do Evangelho. Emmanuel. A evolução dos povos significa a evolução dos seus códigos. O que dissemos em relação ao feminismo poderíamos repetir quanto às questões sociais em geral. As indicações são muitas a respeito. Uma dessas é a seguinte: que pensam os espíritos das desigualdades sociais? A indagação é das que convidam aos debates longos e às demoradas dissertações. Emmanuel, porém, vale-se aí mais uma vez do seu admirável poder de síntese para responder. O problema das desigualdades sociais afronta os pensadores desde a aurora dos tempos. É preciso, contudo, considerar-se que, se a pobreza luta com infortúnios e adversidades, a riqueza e a autoridade implicam deveres muito sagrados diante das leis humanas e divinas, dos quais decorrem responsabilidades temíveis para quantos não os saibam cumprir. As classes existirão sempre, o dever de solidariedade. Em tese, as classes existiram e existirão sempre. O que, porém, deve preocupar os sociólogos modernos é estabelecer a solidariedade entre elas, a conciliação de seus interesses, a multiplicação urgente das leis da assistência social, únicas alavancas mantenedoras da ordem, medida imposta pela evolução geral. A evolução dos povos significa a evolução de seus códigos. Cremos, portanto, que em um futuro próximo os fenômenos sociais serão controlados com mais critério na esfera político-administrativa, como medida necessária imposta pela evolução geral. Emmanuel. O livre-arbítrio e a fatalidade. Está o homem subordinado ao livre-arbítrio ou à fatalidade? A essa pergunta assim respondeu Emmanuel. O homem está subordinado ao seu livre-arbítrio, mas sua existência está também submetida a determinadas circunstâncias de acordo com o mapa de seus serviços e provações na Terra, e delineado pela individualidade em harmonia com as opiniões dos seus guias espirituais antes da reencarnação. As condições sociais, as moléstias, os ambientes viciosos, o cerco das tentações, os dissabores, são circunstâncias da existência do homem. Entre elas, porém, está a sua vontade soberana. Pode nascer num ambiente de humildade e modéstia, procurando vencer pela perseverança no trabalho e triunfando das deficiências encontradas. Pode suportar as enfermidades com serenidade de ânimo e resignação. Pode ser tentado de todas as maneiras, mas só se tornará um criminoso se quiser. O elemento dominante. Na esfera individual, o livre-arbítrio é, pois, o único elemento dominante. A existência de cada homem é resultante de seus atos e pensamentos. O que se faz necessário é intensificar cada um sua educação pessoal. Um dos grandes erros do homem é não se conformar com sua situação de simples hóspede de um mundo que não lhe pertence. Reconhece-se o quanto é passageira sua permanência na Terra. Evitaria a influência nefasta do egoísmo e não agrilhoaria o seu coração ao cárcere de desejos inconcebíveis, causas naturais de muitos de seus maiores sofrimentos. Emmanuel, recebido em Pedro Leopoldo, a 21 de junho de 1935. Vou encerrando aqui a 9ª parte. Até a próxima.